E a gente tem que entender o seguinte, quando a gente compra alguma coisa, a gente tem que pensar na vida útil desse produto e a gente tem que pensar que se quebrar uma peça, se acontecer um imprevisto, teve um raio e aí queimou o equipamento por algum motivo, a gente tem que ter próximo da gente uma fábrica, uma empresa que seja representante para poder vender essa peça e uma pessoa técnica também para trocar e verificar se é só troca de peça ou se tem que fazer mais alguma coisa. Então é muito importante que você tenha que ter o equipamento, uma academia bem montada para valorizar o seu condomínio, mas você tem que ter um contrato de manutenção para você não ter que colocar aqueles avisos que dentro dos condomínios, hoje, já acontece violência contra os síndicos e as síndicas, e aí eu não estou colocando a mão na cabeça de quem é violento, não. Mas as pessoas ficam revoltadas porque se eu pago uma cota condominial X para ter uma academia, por que vira e mexe a academia está com alguma coisa parada? Porque não tem um contrato de manutenção. E eu acho que isso é muito importante. Ana, é uma questão, essa colocação sua é fundamental, porque eu tenho passado isso até com academias de clientes antigos, e passei por uma situação agora, essa semana ainda, em que a esteira deu um problema e a pessoa caiu da esteira. Nossa. A filmagem pegou. Aí, 10h30 da noite, a proprietária me manda um vídeo reclamando, cara, absurdo, que essas esteiras estão travadas, que... Aí eu falei, olha, impossível 2 esteiras travarem ao mesmo tempo, a não ser que dê um pico de luz. Não tem como. Peguei o vídeo e mandei para a fábrica. Falei, professor Eduardo, isso daí é uma questão simples. Isso aí é ajuste de lona, manutenção periódica. Aí, a pessoa caiu sob o painel da esteira. Por sorte, o painel cedeu e ele conseguiu se segurar. Senão ele tinha batido com o rosto, tinha queixo, caído, tinha se machucado. Com o nariz. E no dia seguinte, logo no primeiro horário, a equipe nossa já estava lá, às 9 horas da manhã, fazendo todo o reparo. Meu técnico mandou um vídeo, seu Eduardo, já resolvemos tudo aqui, não sei o que houve. O que aconteceu? Não, simplesmente a lona da esteira não estava ajustada. Essa lona a gente até trocou tem pouco tempo. Mas o que houve? Não estão ajustando. Aí fez um vídeo, mandou. Aí a dona da academia, ô, seu Eduardo, mas o equipamento é novo, tem 3 meses que nós botamos a esteira. E eu falei, não, peraí. A senhora não fez o contrato comigo. Só disse que tinha uma empresa que dava manutenção na sua academia. Sua academia tem mais de 10 anos. A pessoa que... Mesma coisa acontece em condomínio, Ana. A mesma coisa. É igual. O que aconteceu nessa academia acontece nos condomínios. Já tem uma pessoa contratada que faz a manutenção para eles. Nós chegamos com equipamento novo. Você sabe o que eles falam pra gente? Não, o equipamento não precisa de manutenção, não. Ele é novo. Ah! Aí eu cheguei e falei assim... Ele é novo até quando? Não, eu falei assim, ele é autolubrificante, ele é autoajustável, ele tem uma inteligência artificial nele, que ele se ajusta conforme a utilização. Ah, o senhor tá brincando... Não tô brincando, eu tô falando uma coisa séria. Vocês têm uma academia, que nem no condomínio. Várias vezes, Ana, eu entrego um equipamento, um complemento de equipamento no condomínio, e eles têm uma pessoa que dá manutenção, e não querem contratar a gente. A pessoa que está dando manutenção não mexe nos equipamentos. Só vai lá quando quebra. Não, quando quebra eles chamam a gente, que a culpa é nossa. Porque ele não dá um ajuste, ele não ajusta um cabo do aparelho, ele não ajusta uma lona da esteira, eles não lubrificam as esteiras. Eles não ajustam um eixo da bicicleta, nada. Assim, falei, gente, isso é um básico. Ela, eu não sabia. Falei, poxa, vocês têm academia há 10 anos. Como é que vocês não sabiam de uma situação dessa? Se tivesse um acidente, a responsabilidade não era nossa, era de vocês. É isso aí. E isso, comprovadamente, eu consigo comprovar que é uma falta de manutenção periódica. E a senhora mesmo está me dizendo que esse equipamento está aí há 3 meses e que o técnico que vai para você de 15 nunca mexeu no equipamento. Então, assim, essa questão é fundamental para a gente poder trabalhar e conquistar os clientes. Manutenção. Que não seja da nossa empresa. A gente agora está fazendo uma questão estamos fazendo preços bem convidativos, pagando só os nossos custos para poder ter o cliente com a gente. Que é uma responsabilidade minha. Porque quando você tem um contrato comigo, no seu condomínio, Ana, se acontecer alguma coisa e for por uma quebra, por falha nossa, nós temos que responder civilmente por isso. Agora,
Se não foi feita a manutenção correta e uma outra empresa está fazendo... A responsabilidade é da empresa, da ou empresa do condomínio. ou do condomínio. Infelizmente, é exatamente o que acontece. Gente, às vezes parece uma coisa muito simples, né? Não, Ana Paula, eu vou valorizar o meu condomínio, eu tenho um espaço lá que está como academia, mas só tem um equipamento, eu vou comprar X equipamentos e tá. Gente, tudo dentro do condomínio precisa de manutenção. E a manutenção preventiva evita que esse equipamento envelheça muito rápido, perca a sua vida útil e quebre. Porque é o que o Eduardo falou. Se você não regula, se você não lubrifica, se você não faz os parâmetros de manutenção, não adianta. Esse é o custo da academia. Eu falo muito sobre isso. Quando as pessoas vão fazer previsão orçamentária, elas não colocam os pequenos detalhes na previsão orçamentária. E aí nunca sobra dinheiro para fazer as manutenções corretamente. As pessoas só se preocupam com a estética do condomínio. Se a fachada está bonita, se o condomínio está limpo, se o elevador está funcionando, se os funcionários estão todos, cada um no seu setor trabalhando. Mas existem detalhes que ficam ocultos. Mas, como já está quase no finalzinho, e eu quero que o Eduardo faça as suas últimas considerações, eu quero dizer para você o seguinte: se você quiser conhecer o Eduardo, se você quiser saber mais, se você quiser cuidar exatamente e muito bem da sua academia, você tem que ir no dia 30 de outubro, na CADEG, no auditório, no próximo dia 30 de outubro, a partir das 9 horas, onde a gente vai comemorar os 4 anos do projeto do Chá das Síndicas. Eduardo, muito obrigado pela sua presença, te agradeço muito, e eu agradeço também por ser além do CNPJ, a gente ser amigo mesmo CPF. Muito obrigado pelo apoio que você deu para esse projeto. De você colocar que são 4 anos, porque na verdade nós nos conhecemos há 5. Nossa! E é praticamente desde quando eu comecei a fazer os trabalhos de síndico, que você foi uma das pessoas que mais me indicou condomínios, e sempre, todos os eventos que eu estava, ó, gente séria, e isso me deu uma credibilidade muito grande. Então, só tenho que te agradecer de coração, você é uma pessoa maravilhosa, e assim, todos te respeitam muito nesse segmento, e assim, todo o crescimento que você tem feito, isso é mérito seu. Então, tudo que você conquistou foi por mérito. Você nunca pisou em ninguém, você nunca tentou passar por cima de ninguém. Graças então, a Deus. isso é que me identifica, porque a gente procura trabalhar dessa maneira também. Então, por isso, não tenho você como uma amiga só, não. É como se você fosse a minha irmã. De coração, Deus, coisa linda. você é uma Obrigada. pessoa maravilhosa. Obrigado por tudo, que Deus nos abençoe e nos abra os nossos caminhos para que a gente possa sempre ajudar todos que tiverem ao nosso alcance. Amém. É Graças isso aí. a Deus. Obrigado, Dudu.